Boa noite, Isa. Oi, gente, boa noite, senhor. Tava tenso aqui que eu não tava conseguindo entrar. Deu certo, já foi. Tá aparecendo minha cabeça? É, tá cortando um pouquinho do topo. Pronto, assim ficou bom. Ah, ficou bom? Tá. Assim já ficou Ai, melhor. que gracinha, Arlene. Obrigada por cuidar da gente. Vai, pode se Boa apresentar. noite, gente. Boa noite, gente. Eu tava assim, acho que travou de novo. Oi, gente, tudo bem? Essa já é. Oi, Madalena, tudo bem? Obrigada, Gabi, por me falar. Gente, boa noite. Meu nome é Isabela. Para quem tá acompanhando aí as lives da Lili, essa já é a terceira live que a gente tá fazendo, né? Toda terça-feira vai ter live, né, Lili? Acho que era esse o recado que você ia passar. Era exatamente isso, eu ia Era falar isso, sobre né? isso. E deixa eu só Então, aproveitar e acrescentar, deixa, pode além falar, de pode toda falar. terça, Oi, além de pronto. toda terça, às 8h07, ter a live, que nós não salvamos logo após o Instagram, era isso que eu ia falar, né? E nós já liberamos da primeira live lá no YouTube. Então, já da primeira live já tá lá no YouTube e no IGTV também. Então a gente vai postar sim, porque tem pessoas que não conseguem estar presente, porém mais pra frente. Era esse recado, Isa. Pode continuar, amor. Ainda bem que eu lembrei. Oi, sogro, oi, prof, oi, gente, tudo bem? Acho que a Lili agora vai desativar, senão a gente vai ficar doida aqui. Desativo, desativo. Vai lá. Beijo pra vocês. Gente, ó. Seguinte, meu nome é Isabela, mas podem me chamar de Isa, eu sou fisioterapeuta também, e eu e a Lili fizemos a formação em osteopatia juntas, né? Começamos a trabalhar com osteopatia, acho que mais ou menos na mesma época, ainda quando eu trabalhava com ela, lá em 2014, né? Uhum. Faz um tempinho aí. Então hoje, como a Lili já falou, a gente veio trazer conhecimento para vocês. Então eu espero que vocês se acomodem aí no sofá ou na cadeira de vocês e fiquem atentos que também no finalzinho da live a gente vai passar exercício, como no final de toda a live, né, Lili? Sim. É, claro que a gente não tá deixando salvo justamente por vocês acompanharem e construírem um pensamento com a gente. Então fiquem aí até o final para vocês verem o que a gente vai falar e vocês se conhecerem melhor. Mas e aí, Li, vamos entrar então no tema. Dor na coluna é normal? O que você acha? Ô, Isa, muitos diriam que é normal, mas eu gosto de dizer que é comum, né? É comum porque geralmente o aumento de movimento, as tensões em outros pontos levam a alterações e dores na coluna. Uma das funções da coluna é o suporte de carga, né? Esse negócio aí de suportar carga, acho que só para as pessoas entenderem melhor é, o porquê, né? Da onde que veio isso de suporte de carga. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor como que a nossa coluna é estruturada e aí sim a gente vai entender como ela funciona, né, Li? Vou falar aí um pouquinho agora, vou encher Manda o bala. saco. Então, gente, a gente até falou já nas lives anteriores, a nossa coluna, ela é formada, essa aqui é a nossa coluna, ela é formada por 33 vértebras, tá? Aqui já é a primeira vértebra cervical e aqui é o sacro, para quem não sabe, é aquele ossinho que tá no meio do quadril. Ela é formada por 33 vértebras. Essas 33 vértebras juntas, funcionam como se fosse uma máquina. Então essa máquina, ela deveria funcionar de uma maneira perfeita para flexionar e para frente, para estender, para olhar para trás, e cada pedacinho da nossa coluna, ela executa uma porcentagem do movimento. Então, se a nossa máquina não está funcionando da maneira adequada, algumas vértebras vão realizar mais movimento e é aí que aparecem as dores, tá? Outra coisa que é importante a gente falar, no meio dos ossinhos da nossa coluna possui um disquinho chamado disco intervertebral. É como se fosse um amortecedor de cargas, tá? Além disso, a gente precisa falar das três funções da coluna, tá? Então, as três funções da coluna são cinemática. O que é cinemática? É o movimento da coluna. Igual eu falei para vocês, para frente, para trás, rotações de coluna e lateralizações, quando a gente alonga a lateral, tá? Outra função é proteção. Então, esses ossos todos, eles formam uma barreira para que essa estrutura amarelinha, que são os nervos, os nossos fios condutores
de eletricidade para que eles estejam protegidos, né? E a nossa última função da nossa coluna, já ia falar lombar, da nossa coluna é suportar as cargas, igual a Lili falou, né? É a estática. É claro que cada vértebra, né? Por exemplo, o nosso pescoço, eles são vértebras menores, que têm apenas a função de suportar a carga, por exemplo, da cabeça. Tem a nossa região torácica, que vai suportar, ela já é uma estrutura um pouco mais grossa, que vai suportar o peso do pescoço e do crânio e também dos membros. E a nossa coluna lombar e sacral, elas são muito mais largas e elas não possuem tanto movimento quanto as outras, porque ela recebe muito mais carga, né? E esse suporte de carga é importantíssimo. Então, a gente quer que essa coluna funcione de uma maneira perfeita para que essa carga não seja localizada só na lombar, ou na torácica, ou no pescoço, né, Lili? A gente quer que funcione perfeito, né, Isa? Mas infelizmente, infelizmente não dá. Assim que acontece. E é por isso que nós estamos aqui dizendo sobre dor na coluna, né? Porque tensões em vários lugares vão gerar o quê? Excesso de movimento. Vão fazer uma vértebra se movimentar mais do que ela deveria, porque outra não se movimentou. E é isso que vai gerar a dor na coluna, né? E quando tem... Deixa eu só falar um negocinho que eu esqueci, lembrei de falar. Até que eu fico pensando aqui nos nossos pacientes, né? Que às vezes eles chegam e falam, olha, essas curvaturas aqui, ó, essa aqui, vocês olham essa coluna de ladinho, dá pra ver, Lili? Sim. Parece que ela tá toda torta, né? Parece que ela tá toda torta. Alguns pacientes chegam e falam, ai, olha minha coluna como é torta, é por isso que eu tenho dor, né? Mas existem curvaturas normais, fisiológicas da nossa coluna. Então, essa curvatura é normal, essa curvatura é normal, essa também é normal. O que não pode é ser acentuado. E aí, quando acentua as curvaturas, por exemplo, assim e retificação aqui, aí sim a gente tá vendo, né, ali um excesso de peso, um excesso de movimento. Só queria acrescentar isso, que é normal, gente, ter. Perfeito, né? Porque são esses aumentos da curvatura que muitas vezes levam ao aumento de movimento daquela região. E se aumenta o movimento naquela região, lembra que o problema não é o problema, né? Exatamente. Se aumenta, é ali que vai ter dor, né? Muitas vezes não é ali que a gente vai tratar, mas é ali que vai ter dor, né? Exatamente. E uma resposta. E quem que protege? Quem que ajuda essa coluna a movimentar? O músculo, né? E ele faz um fator de proteção. Então, por exemplo, se eu tenho um lugar que tem muito movimento, então vamos supor aí que você deu o exemplo da lombar que aumentou a curvatura, né? Você falou uma coisa e é muito verdade, né, Isa? As pessoas, elas têm a ideia de que precisa estar com a coluna reta. Para ser uma postura boa, uma postura ok. E não é, precisa ter as curvinhas, porque a reta também é ruim. Quer dizer que tá faltando movimento, né? Exato. Então, assim, existe uma curvatura que é normal, como a Isa explicou. Quando aumenta o movimento em certas regiões, é ali que possivelmente tem a dor. E o músculo é onde a gente sente. Então, a gente pode dizer até que a musculatura é um sistema de tampão. É onde a gente sente, mas muitas vezes não é onde a gente tem que trabalhar. Se eu trabalho a musculatura, melhora. Pode melhorar na hora. E depois, geralmente, acontece da dor retornar. Tomara que não, mas acontece da dor retornar. Porque muitas vezes o problema não está ali. O problema não é o problema. O músculo, ele só está ali como um sistema tampão. Ele só está mostrando que tem alguma coisa na nossa máquina que não está funcionando tão bem, que não está fluindo, né? Muitas vezes o sistema tampão que a Lili está falando é só uma resposta, né? Então, o paciente chega no consultório e fala, nossa, eu estou sentindo aqui uma dor, é o meu músculo, eu tenho certeza. Existem, né, muitos tipos de dores para a gente saber se é do músculo mesmo, se não é, o que está acontecendo. Então, para você se conhecer, para falar, ó, agora você já sabe a sua coluna como funciona. Ela é uma máquina perfeita, cada vértebra tem uma função, né? Ela tem função de movimentar, de proteger e de carregar o peso. Outra coisa que é importante você saber, vocês todos saberem, é quais os tipos, né? São os tipos de dor. Então, quando é muito comum vocês chegarem falando assim, nossa, dói meu músculo. Mas isso é uma resposta, igual a Lili falando, é onde tá doendo, mas nem sempre é o problema. Então, eu queria falar para vocês
4 tipos de dores, que são as dores que a gente vai abordar nessa live e que são as dores mais comuns de quem vem com essa característica, com essa queixa de dor de músculo ou de dor na coluna, né, Lili? Uhum. Então, a primeira dor que eu queria falar para vocês é a dor articular. Ai, o que é dor articular? É uma dor pontual. Quem assistiu o vídeo da Lili lá do YouTube que ela lançou essa semana, ela fala sobre isso, os tipos de dor. Então, a dor pontual, ela vai ser geralmente durante o movimento, só que aumenta muito no final. Então, é aquela dor que, olha, tá doendo, eu sei que é aqui, mas quando o movimento é uma dor que aumenta muito e no final, por exemplo, você vai fazer uma flexão. Flexão é isso aqui, levar a mão lá no chão. Ai, doeu aqui, Isa, ó, foi essa vértebra aqui que doeu. É uma dor no final do movimento, por quê? Porque existe a barreira óssea. Então, geralmente, quando vocês têm uma dor pontual, de característica de aumentar no final do movimento, e que você sabe falar, ó, é aqui que dói, eu tenho certeza, isso é uma dor articular. O que é a dor articular? Nada mais é do que você ter bloqueado a sua articulação. Essa articulação, ela não tá funcional. Vou dar um exemplo rápido só para vocês entenderem. Por exemplo, você tá dirigindo no carro com o seu marido ou com a sua amiga e aí você bate no carro da frente a hora que você não percebeu e você deu um tranco com a tua cabeça. Na hora que você deu um tranco, você falou, nossa, doeu muito aqui, ó, pontual. Esse tranco que você tomou, muito provavelmente, bloqueou ali a sua vértebra, a sua estrutura, a articulação bloqueou. Essa é a dor articular. A outra dor que eu queria falar para vocês é a dor ligamentar. O que é a dor ligamentar? Eu acho que essa é uma assim, bem comum, porém as pessoas elas não sabem, né, Li? Não sabe que é no ligamento, né? Não sabe que é no ligamento, não sabe o que é essa dor e também acho que não... a gente não tem esse hábito de se conhecer e de saber o que tá doendo. A gente fala que é músculo e pronto, Lembrando né? só, Isa, que o ligamento é uma forma de segurar, né? É uma forma de segurar a vértebra de forma não dinâmica. Então, se o músculo, igual eu falei, é uma forma de suporte ativo, que a gente precisa contrair a musculatura, o ligamento é como se fosse um elastiquinho que ficasse ali de forma passiva. Você não precisa contrair para ele, mas ele ajuda a estabilizar, né? Perfeito. A segurar. Eu tava pensando nisso em falar e tava até esquecendo. É isso que a Ali falou. O ligamento nada mais é do que é um tecido que liga. Ele vai ligar, né, o osso no outro osso, né? Ele vai ligar, às vezes, o músculo no osso, ele vai ligar o músculo num órgão, ou um órgão num órgão. Toda a estrutura do nosso corpo para se manter esse corpo que vocês veem em pé, ele tem ligamentos. É isso, né? E o que é a dor ligamentar? A dor ligamentar, ela tem uma característica em faixa. Muitas vezes a pessoa ela vai ter uma dor em queimação. Ai, mas eu não sei. Quando eu tenho dor, eu não sei explicar como que é essa dor. Então, por exemplo, a dor do ligamento, ela tem um período de latência. Então, a pessoa vai ficar, por exemplo, depois de 10 minutos a 1 hora que a pessoa está parada na mesma posição, ela vai começar a sentir uma dor. E aí é aquela pessoa inquieta, que ela tá sentada aqui, nossa, começou a doer depois de 10 minutos, ela vai trocar pro outro lado o bumbum. Aí ela vai falar, nossa, meu pescoço aqui, ó, não tô aguentando. Aí ela vai levantar. Aí ela vai, sabe assim, é uma pessoa que nunca tá parada na mesma posição, com a posição tranquila, né, Eli? Porque a posição que gera dor é ficar na posição muito tempo. Por exemplo, se uma pessoa tá fazendo um alongamento, tô falando do Pilates porque tem a clínica das meninas, tô fazendo Pilates na minha cabeça. Por exemplo, você foi fazer um alongamento de coluna. Você tá sentado e você vai levar a mão em direção ao seu pé. Vamos supor que você fez esse movimento várias vezes ou que você resolveu, em algum exercício, segurar por mais de 1 minuto, por exemplo, o alongamento. A dor geralmente é espalhada em faixa, assim, ó, tá? É como se você estivesse estirando o alongamento. Eu acredito que quem tem essa dor vai saber o que eu tô falando, mas quem nunca teve vai falar, não sei, acho que eu nunca tive essa dor, porque é realmente difícil de caracterizar, tá? Outra dor que eu gostaria de falar para vocês é a dor neural. O que é a dor neural? É a dor do nervo, do nosso fio condutor. Então, é uma dor
que vai ser em trajeto. Geralmente as pessoas vão falar assim, olha, nossa, eu sinto um fiozinho aqui, ó, e desce até minha mão. Até adormece minha mão, formiga. Você pode sentir choque, agulhada, pontada. Vai variar de pessoa para pessoa, porque nós somos diferentes, né? Então, você pode ter dormência, pontada, agulhada, sensação de choque. E geralmente o formigamento, falei? Acho que Dormência? não. Acho que não. E geralmente o nervo, quando ele tá dolorido já, quando você estira o nervo, aumenta muito mais a dor e aí que você consegue falar o trajeto. E a última dor, que eu acho que é a mais comum, que até a Lili começou a falar do sistema tampão, é a dor muscular, né, Lili? Porque que é a dor muscular? Ela é a mais simples que existe, é uma dor em repuxe. E é uma dor que você vai sentir no movimento. Então, por exemplo, eu só vou sentir dor de repuxe se eu olhar para baixo. Eu olhei para baixo e falo, nossa, meu pescoço tá doendo. Isso é dor muscular. A dor muscular, assim, a sensação de uma dor muscular. Ah, eu fui na academia e eu fiz um agachamento. É dor muscular também, mas essa dor muscular que a gente está falando é de um músculo que está em disfunção e travando algum movimento, né? Provavelmente por alguma estrutura, né, Li? Uhum. Até você tinha um jeito fácil de entender a dor muscular e a dor neural, né? Isso. Até queria, eu falei isso para ali antes. Aí eu, por exemplo, como que você diferencia um nervo? Porque muita gente fala assim, ah, eu alongo e eu sinto adormecer meu pé, ou ah, eu alongo e sinto um repuxe, né? O alongar, a gente tem na nossa cabeça que a gente está só alongando o músculo, mas existe também alongamento de nervo. Então, vamos, para vocês entenderem, quem está assistindo e consegue fazer, tenta fazer o movimento enquanto eu vou falando para vocês verem se vocês entendem. Por exemplo, vocês vão sentar com as duas pernas esticadas. Então, coluna reta e as duas pernas esticadas aqui na frente, tá? Ficou didático, ficou bom. Vocês vão sentar com a perna esticada. O que vocês vão fazer? Deixa o pé de vocês relaxado e leva a mão em direção ao pé. Esse repuxe que vocês vão sentir na coxa, algumas pessoas vão sentir mais no bumbum, algumas pessoas vão sentir no meio da coxa, algumas pessoas vão sentir mais atrás do joelho. Esse repuxe geral é músculo. Agora, o que vocês vão fazer? Na mesma posição, vocês vão sentar com a perninha coluna reta, perninha esticada, a perninha aqui atrás, ó, perninha aqui, e vão puxar a ponta do pé. Puxa a ponta do dedão apontando lá para o teto e agora tenta levar a mão. Claro que isso não vai ser possível para todos, porque existem pessoas extremamente alongadas e existem pessoas que também não têm disfunção nesse nervo. Então, se você ativou o seu pé, olhou o dedão lá para cima e levou a mão em direção ao pé e sentiu uma dor em trajeto, um fiozinho bem no meio da perna ou até um choquezinho assim leve, essa é a dor do nervo. Então, essa é uma maneira didática de vocês entenderem. Faz o teste aí. Quem não entendeu, depois digita para mim e fala, ó, explica melhor, demonstra. Porque acho que é legal de eles entenderem, né? Sim, ou manda na perguntinha aí embaixo também, que a gente tenta explicar de outra forma, né? Uhum. Uma outra forma também, Isa, de sentir a musculatura, né? É quando ela contrai e ela não solta mais, né? Quando a gente tem os famosos nozinhos, né? Quando tem o espasmo. Isso, quando tem espasmo da musculatura. Então, como eu disse, a musculatura ela tá ali para auxiliar, né, o movimento da coluna e para proteger de uma certa forma. Então, se percebe que tem muito movimento ali, aquele músculo ele vai fazer o quê? Ele vai contrair. Então, eu tive até ontem uma paciente que estava com dor, ela estava com dor nessa região escapular. Eu falei, até vou levar para a live pra gente falar dela. Porque era muito isso. A musculatura dela espasmou, ela tomava medicação, ela colocava salompas, melhorava na hora, porém depois a dor acabava voltando. Às vezes acontece de parar e não voltar mais. Tudo bem, tá ótimo se for assim. Mas no caso dela, não. Ela ficou uma semana sentindo dor. Aí tomava o remédio, melhorava. Passava o efeito no remédio, voltava. Então, o que a gente entende com isso, né? Que existe algum lugar que está tensionando aquele segmento
né? Aquela parte da coluna que tá levando muito movimento ali e a musculatura tá fazendo o quê? A musculatura tá contraindo como resposta. Você O relaxa sistema tampão que você falou, né, Li? Perfeito. Aí, se a gente relaxa a musculatura, igual o remédio vai fazer isso, o salompas vai ajudar a fazer isso. Se eu relaxo a musculatura, mas eu continuo com aquela tensão, eu continuo fazendo o meu movimento, continuo no meu dia a dia, a musculatura ela vai retornar, ela vai voltar a tensionar. Então, o problema é o músculo? Não. Se eu melhorar o músculo, de repente, eu consigo facilitar? Na hora. Depois acaba voltando, né? Então, no caso dela, era uma tensão visceral, né? Era uma tensão na região cardíaca. Então, eu trabalhei a região da tensão da região cardíaca e depois trabalhei a musculatura, sim, né? Porque aí eu tirei o que estava causando e eu trabalhei a musculatura para melhorar essa resposta que a musculatura estava tendo. Ela saiu de lá melhor. E aí a gente vai observando. Eu falei para ela ir entendendo o movimento dela, né? Mas que ponto que eu queria chegar com vocês? Que existem tensões em vários pontos que pode levar um aumento de movimento na coluna. E o aumento de... Não, eu só ia falar que o que é legal a gente perceber, por exemplo, que a Ali falou dessa paciente, né, da parte, ela sentiu a parte muscular, ela chegou com essa queixa, igual a gente estava falando antes, mas na verdade era uma tensão em outro lugar. Então, o se perceber é saber o que está acontecendo comigo para o meu músculo ter essa resposta ou se é puramente muscular, né? Por isso que é importante vocês saberem os tipos de dor. Né, Li? Sim. E aí os tipos de causa também, né? O que tá gerando isso? O que tá mantendo esse músculo travado? Exatamente. E as causas nós vamos pontuar agora. Então, uma delas pode ser uma tensão visceral, pode ser uma tensão de crânio, né? Pode ser uma alteração postural. No caso dela, era uma tensão visceral. Lília, mas tensão visceral é muito difícil de entender. O que é isso? Então, assim, eu gosto de explicar. Como a gente já disse outras vezes, a gente sempre vai repetir isso. O nosso corpo é uma unidade indivisível. Se eu tenho aumento de diminuição de movimento num lugar, eu vou gerar sobrecarga no outro para tentar compensar, para tentar se equilibrar. É assim que acontece. E o nosso corpo, para ele ser indivisível, a Isa comentou dos ligamentos, então tudo é conectado, tá tudo interligado, né? E para envolver todo o nosso corpo, existe um tecido que chama fáscia. É o nosso lençol. Até tem um vídeo aqui no IGTV com lençol, assim, no corpo. Para vocês entenderem de forma didática. Hoje eu não tenho lençol aqui, não vai dar para pôr. Mas para vocês eles entenderem... Não põe isso na cabeça, não. É um lençol que recobre todo o nosso corpo. Lá da unha do pé até lá no crânio, na meninge, né? Então, se eu tenho uma tensão desse tecido, pode ser na víscera, pode ser no crânio, pode ser onde for, eu vou gerar um aumento de movimento em algum lugar para tentar sobrepor aquele movimento que não está acontecendo. E no caso dela, era na região cardíaca. Até isso me faz lembrar hoje também, atendi uma outra paciente, muito legal, porque ela se conhecia, sabe, Isa? Ela falou assim, eu tô com muita dor na coluna. Ela tava com muita dor na coluna. Só que eu tô com uma dor na coluna do outro lado, é diferente daquela dor que eu tenho. Porque ela tem uma dor que é de característica postural, a gente vai chegar lá. Só que é do outro lado, é uma dor diferente. Aí eu falei, mas se você percebeu alguma alteração visceral, por quê? Essa tensão, ela pode vir com alteração de função visceral, né? Então eu perguntei. Ela tinha característica ali? Ela sabia falar a característica? E aí ela soube me dizer, sim. Ela falou assim, ó, legal. Quando eu acordei com dor, eu tava sem nada, eu não fiz nenhum movimento, eu de repente acordei com dor. E a musculatura dela tava lá tensa, tá? Só pra vocês entenderem. Que não foi o movimento que gerou, ela acordou simplesmente com a dor. Ela falou, quando eu fui fazer xixi, eu percebi que eu não tava fazendo tanto de xixi que parecia normal pra mim fazer. Então, ela se percebendo, ela se conhecendo. Então, assim, uma tensão no rim pode me gerar uma adaptação da minha coluna. E aí, onde que vai sentir? Na coluna. Na coluna. A gente não vai perceber, né? A parte dos órgãos é tão interna, a pessoa que se conhece muito vai perceber, né? A alteração, eu fiz mais xixi, hoje eu tô me sentindo mais inchada. Mas a maioria das pessoas é muito sutil, né? Perfeito. É muito sutil. Porque se não for sutil, é patológico, né? Exato.
Se não for Exato. sutil, é patológico. Então, mas assim, é necessário ir entendendo um pouco do corpo para saber o tanto que a tensão visceral pode interferir ou não, né? Uhum. Mais uma vez falando das tensões, se tiver, por exemplo, a meninge, como eu disse, ela faz parte desse tecido que recobre todo o corpo, né? Se eu Aham. tiver uma tensão lá no crânio, eu posso gerar uma tensão aqui e ter uma resposta na coluna, tá? Com Ali, certeza. mas que forma essa tensão? Meu Deus do céu, é tanta tensão que vocês estão falando aí que eu não tô entendendo de nada. Até tem uma pergunta aqui que tá me incomodando. Deixa eu ver. Ah, não. É só uma resposta. É só um sim. Ah, tá. Mas se tiver pergunta, podem perguntar, porque essa parte é muito importante para vocês entenderem. Vamos lá. Tava falando da tensão, né? Da tensão na meninge. Como que forma essa O tensão? que causa, né? Né? O que causa essa tensão? Então, a gente tem duas formas possíveis de causar uma tensão. Ou quando a gente tem um trauma mecânico, como a Isa disse, bateu o carro, deu um chicote, sentiu o pescoço, né? E aí eu vou ter uma resposta estrutural na estrutura. Até tive também um paciente, aí vai falando assim, a gente vai lembrando. Vai lembrando. E é legal a gente dar exemplo, porque isso pode acontecer com você, ou pode ter acontecido e você nem se atentou que foi E isso. você vai se identificar. Isso, e é por isso que a gente vai dar bastante exemplo aqui, né? É porque não dá pra gente conversar com cada um das 36 pessoas que estão aqui, né? Pra saber de cada um. Então, a gente dando o máximo de exemplo, acho que você consegue se identificar melhor, né? Então, ele é uma pessoa que trabalhava com mármore, carregava e ajudava, né? Enfim. E ele falou que o mármore, uma peça de mármore, caiu em cima dele. Ele segurou. Ele conseguiu Senhor segurar. adora. Pensa no peso que foi aquilo. E ele sentia muita dor na coluna. Fora que a musculatura toda dele entrou em reparação, né? Isso é um outro caso pra gente fazer, pra gente falar. Mas a coluna dele sofreu muito, né? E sofreu o quê? Na estrutura, porque foi um trauma mecânico, Direto. foi alguma coisa, impacto, foi direto, exatamente essa palavra, Isa, foi direto. As do trauma direto são bem legais também. Geralmente as pessoas caem, por exemplo, moleque é bem espoleta, né? Geralmente moleque andando de bicicleta fala, ai, tava lá andando de skate, de bike, caí e bate o sacro no chão, bate esse ossinho aqui, O cóccix. ou bate o cóccix, ou bate o meio das costas. Essas batidas, a gente não tá falando de batida de dor na pele, gente, daquele roxo que fica na pele, não. É o osso que bloqueia. Então, por exemplo, se eu tive uma batida aqui, isso vai ficar assim, porque eu tive uma batida. Só que eu não vou andar assim, né? Eu vou tentar me corrigir. Aí nessa correção, isso aqui vai continuar torto, eu vou ficar meio tortinha assim. Claro que quem enxerga somos nós fisioterapeutas. Quando vocês chegam pra gente no consultório, a gente vê, né? Mas às vezes é sutil, mas gera dor. A dor no final do movimento, a pancada na hora, né? E existe aonde não existe movimento. Nessas pancadas podem ter lugares, né? Então, essas pancadas podem gerar tensões, então uma resposta até da musculatura ou de algumas estruturas que estão ali próximo, né? Que pode gerar uma tensão, me bloquear o movimento ali, e muitas vezes eu não vou ter dor ali, eu vou ter dor aonde adaptou, igual a Isa falou, vai me adaptar, eu vou ter dor aonde? Onde eu vou sobrecarregar o movimento, e às vezes não onde foi a pancada em si, mas pode ser em outro ponto. Foi legal você ter falado isso, Isa. Exatamente. E outra causa da tensão é a causa emocional. Então, como que eu gosto de explicar isso? Tudo que a gente percebe do meio, a gente... cada pessoa é individual e percebe de uma forma o que está ocorrendo, o que está acontecendo no meio. Então, vamos supor que eu e a Isa vamos atravessar aqui na rua, na frente da minha casa, e passou um carro e bateu, atropelou uma moça, né? Eu vou ter um sentimento e a Isa já vai ter outro. Ela já falou, Deus me livre. Eu já ia surtar. Né? E eu, de repente, sinto uma angústia. Eu posso sentir de outra forma. Eu posso ter uma outra percepção daquilo que aconteceu. O que é um trauma? Trauma é algo vivido de maneira inesperada e repentina. Então, foi uma batida, por exemplo, tá? É só um exemplo, tem outros tipos, mas é um exemplo de trauma.
aconteceu rápido, eu não estava esperando, e aí eu tive uma sensação. É claro que é uma sensação que eu não controlo. A Isa já falou, ai meu Deus. Eu acho que a gente, controlo. para especificar melhor, a gente pode, por exemplo, eu gostei do seu exemplo ali. A gente pode, por exemplo, falar que a sua reação foi, meu Deus, eu vou correr ajudar essa moça, e a minha reação foi, tipo, paralisei na hora, né? E aí São você vai... sensações... Exato. Fala, São pode falar. sensações diferentes, são percepções diferentes. E cada percepção vai levar tensão em um tipo de tecido, em uma região. E isso é muito complexo, é muito amplo. Então, eu vou dar um exemplo bem específico e não me entendam mal, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho um aumento de tensão no tecido ósseo da região da torácica, da primeira e segunda torácica, bem aqui abaixo do pescoço, começou a coluna aqui bem abaixo do pescoço. Isso, a Isa vai mostrar lá na Aqui acaba coluna. o pescoço, ó. Aqui acaba o pescoço, aqui começa o tórax. É bem na região do ombro aqui, ó. Isso. Pode Isso, é continuar ali. bem nessa regiãozinha aqui do cupim, né? Que tem. Isso, o cupim. Então, assim, se eu tenho aumento de tensão no osso, quer dizer o seguinte, quer dizer que eu tive uma percepção, uma sensação de desvalorização em me submeter, tá? Aí, por que eu quis dar um exemplo? Porque cada lugar, a cartilagem vai ser de um jeito, então cada ligamento vai ser de outro, o músculo vai ser de outro. Cada tecido vai responder diante de uma percepção que eu tive. E por que você está explicando tudo isso, Lília? Porque eu estou explicando por que existe tensão visceral, por que existe tensão craniana e por que essa tensão ela ocorre e vai gerar sobrecarga, que a gente vai ter a tal da dor na coluna que a gente já tanto falando aqui, Exatamente. né? Eu me exalto, eu tô falando alto, mas eu não tô brava não, tá? Às vezes dá impressão. Outra causa muito... É só porque gosta muito do assunto e vai se empolgando e vai falando É o que eu alto. falei, parece que o tempo para e eu já começo a falar. Bom, enfim. Outra causa muito comum também é a causa postural, tá? Por que postural? Exatamente, ó, estrutural que a Isa falou. Tem um trauma ali, eu vou gerar adaptações. Oi, meu amor! A Zuzuzinha acordou, vem cá, filha. Oi, Ju. Ela não vai me escutar. Oh, meu Deus! Ela tá Olha a carinha dela. Fala, papai já vai vir buscar. Erro de percurso, né, filha? Né? O pai já tá vindo buscar. Ele tá assistindo a live da mamãe. Tadinha. Deixa ela aí, pode falar com ela. Ela tá tipo, o que é essa luz na minha cara? Tadinha, é verdade. Então, assim, se igual a Isa tava falando, se eu tenho um bloqueio de movimento em algum ponto, algum outro vai levar a sobrecarga, né? Por exemplo, estrutural. A postura, ela não é diferente. A postura, nós temos 4 pilares. Ó, o papai tá chegando para resgatar. A postura tem 4 pilares que a gente observa. Pega ela aqui, amor. Vai lá com o papai, filha. Vai lá, meu amor, com o papai. Pode pegar ela aqui, amor. Pronto. Dá nada não. Foi gostosinho ver essa fofucha. Tadinha, só a luz que ficou no rostinho dela. Mas enfim, vamos lá. Então, quando a postura interfere? Isso, quando que a postura interfere? Então, a gente vai olhar para 4 captores. O que é captor, né? 4 pilares. O que é o captor? O captor é o que faz a gente perceber o que no nosso corpo faz a gente se orientar no ambiente e se adaptar em relação a isso. Então, a gente é o que capta. Isso. É o que capta o meio ambiente. As informações. Isso, as informações. Perfeito. Capta as informações do ambiente e aí nosso corpo tenta se reorganizar a partir disso. Então, a gente tem os olhos, a boca, o ouvido interno e os pés. Então, vamos supor assim. Então, são 4 pilares. Vamos pensar que tem uma casa estruturada em cima desses 4 pilares. Se eu tenho um pilar que ele está desregulado, se ele está um pouquinho mais baixo, essa casa ela não vai ser tão estável. Só que o nosso corpo não é tão rígido como essa casa, por exemplo. O nosso corpo é adaptável, como a gente está falando. Ele sempre tenta achar o equilíbrio, sempre tenta se reorganizar para achar o equilíbrio. O nosso corpo se assemelha a... Vamos dar um exemplo assim de um barco à vela.
Então, o nosso corpo se assemelha nos ajustes, tá? Em relação ao barco à vela. Então, se eu tenho um caminho, o que que vai interferir nesse barco? O que vai interferir vai ser o vento, certo? E aqui eu não sei o nome daquelas cordinhas, tá? Mas nas cordinhas eu consigo fazer o quê? Eu consigo direcionar para onde Direcionar. vai o meu barco, né? E o que que acontece? A musculatura, ela tem essa resposta, né? Então, e quem que interfere? Quem que é o nosso vento do barco? O vento do barco são os pés, o olho, a boca e o ouvido interno. E aí vai fazer com que o meu corpo se reajuste diante dessas capturas, né? Que esses pilares vão fazer, tá? Então, assim, nesse caso, por que que é importante a gente falar disso? Nesse caso, a gente você sozinho não vai conseguir saber se seu pé é valgo, se é varo, se ele tem causa ativa, enfim, isso é para um posturologista ou para um osteopata entrar em ação. Então, nesse momento, o que que você vai ter consciência? Você vai ter consciência e saber qual profissional que você pode procurar. Porque aí não tem como. A gente está dando essa informação porque nesse momento você se conhece e você consegue fazer os ajustes e num posturologista ou no osteopata, mas entendendo que também vai partir de você. Porque o osteopata vai fazer o quê? Ele vai falar, ó, tá desregulado aqui, 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 faz tal, tal, tal exercício, para você melhorar a forma que você capta do ambiente, né? Então, aí vai de você também, mais uma vez, sempre se responsabilize, né? Vai de você fazer os exercícios para melhorar essa captação. Usar palmilha, enfim, se é que é isso que está causando, que como a gente diz, é uma das causas. Pode ser informativa, que é a tensão emocional, pode ser estrutural, que é um trauma direto, pode ser visceral, como a gente deu um exemplo, pode ser craniano, se existe um aumento de tensão visceral. Perdão, tensão craniana. Não tem problema. E a gente tá falando separadinho, né? Cada tensão, mas nem sempre vocês vão chegar no consultório tão pontual, né? Às vezes a gente gosta de falar, às vezes, que o paciente chega meio que uma salada de fruta, tem um pouquinho de tudo. Então, talvez, se vocês se conhecerem, vocês conseguem já sanar alguns problemas sozinhos, sabendo que é importante se movimentar, sabendo onde se movimentar. Aí, por exemplo, o fisioterapeuta falou para você, o osteopata, você vai usar essa palmilha, vai corrigir a mordida, vamos trabalhar aí a questão do seu ouvido interno, que é onde capta o seu equilíbrio, né? Onde que capta o seu equilíbrio, não, onde que te mantém equilibrado. Quando a gente trabalhar isso, aí sim, aos poucos, tudo vai se acertar, né? Ele não é. Exato. A gente fala, parece que é simplista, né? Tipo, é mágico, só para não falar não. que é mágico, né? Não é. Exatamente. E assim, Isa, mais uma coisa assim que é muito comum da gente ver quando fala que tem dor na coluna, fala, tem que fortalecer a coluna, né? E às vezes tem. Mas às vezes só fortalecer a coluna não é o suficiente, né? Fortalecer a coluna é importante? É importante, mas não é a única coisa, né, que a gente tem que fazer. Se as pessoas que estão nos assistindo forem pessoas ativas, elas vão saber que fortalecer é muito importante, porém, mobilizar é muito importante, alongar é muito importante. Então, saber que dor você está sentindo e saber, por exemplo, qual exercício você pode executar agora. Eu falei assim, dor neural. Quando você excita o nervo, vai gerar muito mais dor. Você vai ficar alongando o nervo para ficar gerando dor em você? Talvez não seja uma ideia legal. Talvez seja bom fazer um movimento que seja mais leve, ou movimentar outra articulação, porque importante no fim das contas, é que o movimento, o exercício, eles vão melhorar aqueles parâmetros da filosofia osteopática que a gente sempre fala, que é a autocura e a vascularização, que vascularização é vida. Então, o que esses exercícios vão fazer? O que nós, osteopatas, fazemos? A gente é facilitador do processo de autocura de vocês, né, Li? Isso. Então... E por que a gente tá aqui, né, Isa? A gente tá aqui justamente para vocês entenderem um pouquinho que seja do corpo de vocês e serem os próprios facilitadores da autocura. É claro que muitas vezes vai precisar de um apoio profissional, pode ser que aconteça isso,
né? E estamos disponíveis, né, Isa? Exatamente. Tanto na osteopatia como no Pilates. Mas aí, o intuito aqui não é esse. O intuito aqui é que você conheça suas limitações, saiba onde não está acontecendo o seu movimento e saiba agir em relação a eles. E é por isso que sempre no final da live a gente orienta um ou outro exercício. E é por isso que é importante assistir todo o vídeo para você construir esse conhecimento junto com a gente, para você fazer o exercício no final e entender todo um contexto, porque não é o exercício que é milagroso, mas é você entender o que está acontecendo, o que você precisa favorecer, aonde você precisa mexer para poder aí iniciar, né? E às vezes até o exercício que a gente vai passar, por exemplo, aquela hora que eu dei o exemplo de como eu diferencio, né, dor neural, dor muscular. Às vezes a pessoa que nos conhece, ela fala, peraí, eu sento, eu estico a perna, eu puxo o pé. É difícil até, né, para se colocar nessa postura com uma pessoa só ditando. E a gente sabe que é difícil pelo vídeo, mas tentem sempre fazer, né? Tentem se conhecer para entender o que é puxar o pé, alongar o pé, porque isso são coisas, movimentos que a gente precisa no dia a dia, né? E se você não tá fazendo movimento no dia a dia é porque tá parado demais. Aqueles que ficam bravos, né? Tô brincando. Oi, gente, pode falar. Não, eu só ia falar que e o intuito do nosso exercício de hoje é justamente fazer o que você acabou de falar agora há pouco, que é aumentar a vascularização do modo geral, né? E melhorar as mobilidades da coluna do modo geral. E facilitar o processo de autocura. Porque vocês estão aqui aprendendo, nós estamos aqui ensinando e nós trabalhamos com isso todo dia. Porque nós, osteopatas, somos facilitadores do processo de autocura. E nós queremos que você entenda isso para que você seja seu próprio facilitador da sua autocura. Perfeito, Isa? Perfeito, perfeito. Eu queria falar agora, então, começar passando o exercício para vocês. Aí, como a Lili falou... Posso ativar o comentário? Isa vai te atrapalhar? Pode, porque né? Eu acho que é uma ativa. Boa, né? Ativa porque vai que o povo fala, não tô entendendo nada. Aí eu já melhoro aqui. Beleza, fechou. Gente, nós pensamos em passar 2 exercícios globais de coluna para vocês. O que é global? Como a gente está falando dor na coluna no geral, a gente está falando de pescoço, torácica e lombar, que é a coluna lá embaixo, próximo do quadril. Então, nós vamos passar para vocês 2 exercícios que vão mobilizar, hello Vanessa, que vão mobilizar a coluna de vocês para aumentar a vascularização, para levar a vida e para facilitar alguns processos. Esses exercícios, eles não vão ser sempre indicados para o paciente A, B, C, tá? Não existe uma regra, não é uma fórmula mágica, né? Então, talvez teste, faça em você, talvez você precise, talvez se você fizer e não aliviar nada, a causa não está sendo só falta de mobilidade, né? Então, vamos reparar aí em nós mesmos. Então, o primeiro exercício que eu vou passar um, ele vai passar o outro. Vai ser um exercício de rotação de coluna. Então, vocês que estão aí no sofá, deitadinhos, assistindo a gente, senta aí, sogra, se você estiver assistindo, que ela gosta de ficar deitada. Vamos sentar para fazer junto comigo o alongamento. Ó, nós vamos ficar sentadinho. Faz comigo também, Li, para ver se eles vão entender. Beleza. Ó, nós vamos mobilizar toda a nossa coluna, desde a região do pescoço até lá embaixo na lombar. Nós vamos apoiar os 2 pés e vamos deixar a nossa coluna bem retinha. Então, a gente vai rotacionar a coluna só primeiro pelo pescoço. E o que a gente vai fazer? A gente vai sempre respirar. Opa, erro de produção. A gente vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. E sempre movimentar quando soltar o ar pela boca. Então, a gente vai, puxa o ar fundo, solta o ar, vai rodar a coluna lá para trás e volta. Puxa o ar, volta para frente. Vocês vão fazer isso várias vezes, pode ir fazendo, Li. Puxa o ar na frente, solta o ar, rotaciona. Isso eu vou falar e você faz melhor. Puxa o ar na frente, solta o ar, rotaciona. Vocês vão começar a reparar para mim, continua o movimento. Vocês vão reparar se quando vocês soltam o ar e rotaciona, se o seu campo de visão começou a aumentar, se você sente alguma dor, se você está sentindo um relaxamento. Isso, vai lá, só mais uma. Soltou o ar, girou.
Agora vocês vão cruzar a perna, a Lili já tá de perna cruzada. E vocês vão usar a perna que está cruzada por cima de alavanca. Então, uma mão vai pela frente, faz aí para eles verem, Li. E a outra mão vocês vão segurar lá na cadeira. Isso, perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Estica o cotovelo, começamos pelo pescoço, vira todo o pescoço e força o tronco. Então, nós vamos olhar lá para trás e agora ajudar com o nosso ombro. A mão no seu joelho e na cadeira é para facilitar o movimento. Puxa o ar, olha para frente, solta o ar, rotaciona, rotacionando o ombro e vê se essa rotação consegue chegar lá perto do seu quadril, tá? Isso, rotaciona mais uma vez, tenta ganhar campo de visão, vê se enxerga melhor e volta. Vocês vão trocar a perna, faz só um pouquinho do outro lado, Li, vai lá. A gente vai fazer só o pescoço de novo. Puxa o ar, olha para frente, solta o ar, rotaciona, puxa o ar, olha para frente, solta o ar, rotaciona. Vê se vocês conseguem ganhar mais mobilidade, mais uma vez. Rodou. Agora, cruza a perna, usa a perna de alavanca. Vamos fazer mais algum. Rotaciona o tronco junto e volta, puxa o ar. Isso. Tentem caprichar nessa rotação. Faz bastante força ali com o braço. Claro que se não doer, tá, gente? Se sentir dor, vocês não façam. Porque se tiver doendo, quer dizer que você está gerando mais movimento em uma articulação que já tem muito movimento. Isso, faz só mais 2 vezes, Lili. Volta mais uma. Faz comigo aí também, gente. Solta o ar e rotaciona. Voltou devagarzinho. Esse é um exercício global de coluna. A gente começou pescoço, torácica, quadril de rotação. Vocês entenderam, gente? Responde aí pra mim se deu pra entender ou se ficou muito ruim de entender. Que agora a Lili vai passar o dela. Oi, Pode Isa. ir lá, Vamos amor. mudar o Tá... script? Vamos mudar o script? Você vai falando e eu vou fazendo? Pode ser? Pode ser. Pode Porque ser, aí melhor. eu vou tentar mostrar aqui, aí você vai falando, acho que vai ficar melhor, mas Melhor. Melhor. Então, vê se a dá pra gente pegar fez... isso. Qualquer coisa você me fala. Beleza, meninas. Muito obrigada. Meninos também. Obrigada por dar um alô aí. Então, a gente vai passar agora um exercício de flexão e extensão da coluna. A Lili vai movimentar para vocês entenderem. A gente vai começar igual começou o anterior. Primeiro pescoço, depois região dos ombros e depois lombar. Então, olha para baixo, solta o ar, puxa o ar, olha para cima. Puxa o ar lá em cima, solta o ar, vai o queixo no peito, flexiona o pescoço. Façam na velocidade da respiração de vocês. Para esse exercício é interessante vocês ficarem em pé, igual a Lili fez. Fala, coach, beleza? Solta o ar, vai lá para baixo. Agora nós vamos aos poucos, Li, introduzir a parte da região torácica. Solta o ar, queixo no peito e vai descer um pouquinho. Relaxem os ombros de vocês, não deixa que o ombro fique aqui na orelha, senão vocês vão sentir tensão. Isso mesmo, Li. Solta o ar, rotaciona um pouquinho e volta. Se nessa hora vocês já estão sentindo muita tensão, vocês já sabem onde vocês precisam trabalhar mais, né, Li? Isso, vai um pouquinho mais. Agora a gente vai introduzir até a nossa lombar, a região acima do quadril da Lili. Ó, Pi, esse aí é bom pra você, viu? Encostar a mão lá no chão, sem dobrar o joelho. Puxa o ar, volta tudo. Solta o ar, faz o movimento, vai o queixo no peito e tenta sentir vértebra por vértebra. Isso. Tentem fazer sempre movimentos que não gerem mais dor. Nossa, minha amiga, você tá alongada, hein? Façam só mais uma. Pilates. Puxa o ar. Pilates, gente. Pilates é vida. Solta o ar, vai o queixo no peito e alonga. Se vocês sentiram no movimento que vocês estão fazendo com a gente, ou se vocês não querem fazer agora, vocês estão com sono, quer fazer depois. Se vocês sentirem repuxe, obrigada, Lili. Se vocês sentirem repuxe, é uma dor muscular. Se vocês sentirem um trajeto, uma sensação de queimação, dormência,
formigamento, peso no membro, aí é o seu nervo que está encurtado. Se vocês fizeram esses movimentos e vocês sentiram uma dor pontual no meio das costas, é porque vocês têm uma dor de característica estrutural, é uma dor articular. É uma dor puramente... Dá um salve aí pro Prudente Mil Grau, que deu um oi aí. Aê! E se vocês sentiram, bom, nesse movimento acho que vocês não iam sentir. Se vocês ficaram aí sentados no sofá ou deitados no sofá e começaram, troca de um lado, vai pro outro, vai pro outro lado, aí é uma dor de característica ligamentar, né, Li? Acho que agora eles entenderam. Perfeito. Ó, Isa, o que a gente tinha para passar é isso, falta 3 minutinhos para a gente finalizar aí, mas se alguém tiver alguma questão, se alguém tiver alguma dúvida, se algo não ficou muito claro para vocês, assim, eu queria aproveitar, enquanto vocês vão perguntando se é que vai haver alguma pergunta, eu queria só aproveitar para reforçar a importância de entender esses alongamentos, essas mobilizações, como a gente disse, é muito importante que você entenda o seu limite. E só você vai entender o seu limite, né? Só você vai entender que até onde que você consegue ir para iniciar a sua dor. Então, assim, eu fui até certo ponto, começou a minha dor ali, paro. Para que eu vou ficar sentindo dor? Tem gente que acha que sentir dor é bom. E aí eu vou aproveitar esse tempo para explicar, vamos ver se vai dar. Para explicar o que é a dor boa que a gente fala no Pilates, né? A gente tem essa mania de falar, tá doendo, então tá certo, né? Mas assim, a gente conceituar qual que é a dor que é boa. A dor boa é a dor de trabalho muscular, né? A dor que você tá trabalhando a musculatura, que você tá alongando onde precisa, que está vascularizando. E que está vascularizando, que está facilitando o processo de autocura. E agora essa dor, que igual a Isa comentou, pontual, no finalzinho do movimento, quando eu faço o movimento, eu sinto dor ali, opa, eu cheguei numa barreira. Não vou forçar. Eu vou mobilizar, vou chegar até ali e volto. Eu vou mobilizar, vou chegar até ali e volto. Até você perceber que vai cedendo. O movimento ele vai acontecendo. E aí, cada vez que você fizer e você refizer, você vai entendendo cada vez mais os seus movimentos, os seus limites, as suas tensões. E nós estamos aqui para isso, para esclarecer para vocês. Porque, gente, de verdade, ninguém merece ter dor. Né, Isa? Não, você não merece. Foca, você não consegue trabalhar direito, você, se tiver filho, não consegue cuidar de filho. Você fica mal-humorado. A dor não é algo que nosso corpo deve se adaptar. A gente tem que lutar contra ela, favorecer nosso processo de autocura e de melhora, né? Isso. Acho que nós podemos... Acho que dá para puxar o gancho só para lembrar que semana que vem a gente vai fazer live sobre dor lombar. Dor lombar é aquela coluna que tá ali próxima do quadril. Beleza? Então fiquem atentos aí, porque agora a gente vai começar a especificar cada parte da coluna e as dores que podem estar relacionadas a elas. E okay? sempre, né, Isa, priorizando a gente trazer conteúdo para vocês. Mas de verdade, obrigada pelo parabéns, pessoal. De verdade, a ideia realmente que a gente faça vocês entenderem da melhor forma. Então, se ficou dúvida, manda pra gente. Não vai dormir com dúvida, não, tá bom?